Minha esposa pediu 18 milhões e meio de reais no tribunal. Ela disse na frente de todos que construiu minha vida e merecia metade de tudo. O juiz parecia concordar com ela. Mas o que ninguém sabia é que eu passei 2 anos inteiros documentando cada centavo que ela desviou da nossa conta conjunta. Cada transferência para o amante dela. Cada mentira contada. E quando ela terminou seu discurso emocionado no tribunal, eu só precisei entregar um envelope ao juiz. O que aconteceu depois mudou tudo. Tudo começou numa quinta-feira de março, 2021. Eu tinha saído mais cedo do escritório para fazer uma surpresa para Marina. Comprei flores, aquelas tulipas amarelas que ela adorava. Quando entrei em casa, o silêncio era estranho. O carro dela estava na garagem, mas a casa parecia vazia. Subi as escadas devagar, ainda segurando as flores. Foi aí que ouvi uma risada vinda do nosso quarto. Não era só dela. Tinha uma voz masculina também. Meu coração começou a acelerar, mas eu me forcei a ficar calmo. Em vez de entrar e fazer um escândalo, fiz algo diferente. Desci as escadas em silêncio, saí de casa e voltei para o meu carro. Liguei para o meu advogado imediatamente. Ele me deu o melhor conselho da minha vida. Documenta tudo, não confronta agora, espera. E foi exatamente o que eu fiz. Voltei para casa 2 horas depois, fingindo que nada tinha acontecido. Marina me recebeu com um sorriso. Disse que tinha passado a tarde toda fazendo compras com a irmã. Eu sorri de volta e disse que estava com saudade. Naquela noite comecei minha investigação. Primeiro, instalei câmeras de segurança em casa. Nas áreas comuns, tudo legal, afinal era minha casa também. Disse para Marina que era por segurança, assaltos aumentando no bairro. Depois, contratei um investigador particular. Em 2 semanas, ele já tinha fotos deles entrando e saindo de hotéis, sempre às terças e quintas. Registros dos mesmos horários, mesmo hotel. O amante era Ricardo, nosso contador. O mesmo cara que jantava em casa todo mês. O mesmo que eu considerava um amigo. A traição doeu, mas o pior ainda estava por vir. Quando comecei a revisar nossas finanças, descobri algo devastador. No computador da família que compartilhávamos, encontrei uma pasta escondida com extratos de uma conta que eu não conhecia. Marina estava desviando dinheiro havia 3 anos. Pequenas quantias no início. R$1.000 aqui, 2.000 ali. Sempre com desculpas convincentes quando eu questionava gastos estranhos. Reforma da casa da mãe dela. Tratamento médico do pai. Doações para a caridade. Tudo mentira. O dinheiro ia direto para uma conta conjunta que ela tinha com Ricardo. Em 3 anos, foram quase 2 milhões de reais desviados. 2 milhões que eu tinha suado para ganhar. Tudo documentado em extratos que ela esqueceu de apagar do computador. O mais doloroso foi encontrar os e-mails no backup automático da nuvem familiar. Marina e Ricardo planejavam me deixar sem nada. Ela dizia que eu era patético, que merecia coisa melhor. Tinha até um plano detalhado de como ela ia pedir o divórcio e ficar com metade de tudo. Ricardo tinha feito os cálculos. Minha empresa valia 37 milhões na época, mas eu não podia simplesmente confrontar ela. Meu advogado explicou que eu precisava de provas concretas, admissíveis em tribunal. E foi aí que bolamos nosso plano. Comecei a gravar nossas conversas em áreas comuns da casa. As câmeras de segurança captavam áudio também. Marina não sabia que cada discussão sobre dinheiro estava sendo documentada. As câmeras pegaram momentos reveladores. Marina ao telefone com Ricardo, discutindo investimentos que ela fazia sem me consultar. Planejando viagens que ela dizia ser com amigas. Numa dessas conversas gravadas, ela deixou escapar. Disse ao telefone que o dinheiro da reforma da casa da mãe tinha sido bem investido. Que Ricardo sabia fazer dinheiro render. Eu tinha tudo documentado. Cada mentira, cada contradição. Mas precisava de mais. Precisava que ela confessasse pessoalmente. E foi exatamente isso que aconteceu. Organizei um jantar especial. Nosso aniversário de casamento de 10 anos. Champanhe francês, aquele que ela adorava. Marina bebeu mais que o normal. Ficou relaxada. Foi quando soltei a pergunta casual. Amor, você acha que Ricardo é um bom contador? Ela riu.
Disse que ele era ótimo em muitas coisas. Perguntei que coisas. Ela respondeu que ele sabia fazer dinheiro render como ninguém. Que os investimentos que ele sugeria sempre davam certo. Investimentos nossos? E perguntei. Ela confirmou com a cabeça. Tudo captado pelas câmeras da sala de jantar. Ela tinha acabado de admitir que Ricardo gerenciava nosso dinheiro sem minha autorização. Era a prova que eu precisava. Marina continuou falando. Disse que eu não valorizava ela, que tinha sacrificado a carreira para me apoiar, que merecia mais reconhecimento. Eu só concordava. No final da noite, ela disse algo que selou o destino dela. Disse que um dia eu ia entender o quanto ela valia, que ia ter que pagar caro por não ter dado valor antes. Adicionar anúncio. 6 meses depois, em setembro de 2021, ela pediu o divórcio. Chegou em casa com papéis do advogado. Disse que estava apaixonada por outro e que ia lutar pelos direitos dela. Não mencionou Ricardo, mas eu sabia. Eu não discuti, só disse tudo bem. Marina ficou surpresa. Esperava gritos, escândalo, mas eu estava calmo. Já estava preparado havia meses. O processo de divórcio começou rápido. Marina contratou o melhor escritório de advocacia da cidade. A estratégia dela era clara: se apresentar como esposa dedicada e abandonada. Os advogados dela eram agressivos. Pediram acesso total às contas da empresa, queriam perícia em tudo. Meu advogado fingia preocupação, mas estávamos no controle. Cada documento que eles pediam, nós entregávamos. Mas também preparávamos nossas contraprovas. Foi quando descobrimos que Marina tinha criado documentos falsos. Ela forjou contratos, dizendo que era consultora da empresa, com datas retroativas. Ricardo ajudou com as assinaturas, mas cometeram um erro. Usaram uma fonte que só existiu depois de 2020. Meu advogado contratou um perito em documentos. Confirmou a fraude. Era crime de falsificação, poderia dar cadeia. Guardamos essa carta na manga para o momento certo. O processo se arrastou por quase 2 anos. Audiências, perícias, depoimentos. Marina mantinha a pose de vítima. Ricardo aparecia como testemunha dela, fingindo ser apenas o contador. Finalmente, em julho de 2023, chegou o dia do julgamento final. Marina entrou no tribunal confiante. Vestido preto elegante, interpretando a mulher injustiçada. Os advogados dela começaram forte. Apresentaram uma narrativa emocionante. Marina, a mulher que desistiu de tudo para apoiar o marido. Mostraram fotos, depoimentos de amigos. Quando chegou a parte financeira, foram diretos. Metade de tudo. 18 milhões e meio em dinheiro, metade das ações da empresa, a casa, o rancho da família. O juiz anotava tudo. Marina fez seu discurso final. Com lágrimas nos olhos, disse que tinha construído minha vida, que cada conquista minha tinha o suor dela, que merecia ser compensada pelos anos dedicados. O juiz se virou para mim. Perguntou se eu tinha algo a dizer. Foi quando me levantei calmamente e disse: Meritíssimo, tenho algumas evidências cruciais para apresentar. Entreguei o primeiro envelope. Dentro, os extratos bancários dos desvios. 2 milhões transferidos para a conta de Ricardo ao longo de 3 anos. Cada transação documentada e rastreada. O rosto de Marina perdeu a cor. Ela sussurrou algo para o advogado. Ele tentou objetar, disse que precisava verificar a autenticidade. O juiz concedeu 15 minutos, segundo envelope. Os e-mails do backup da nuvem familiar. Marina e Ricardo planejando o golpe, rindo de mim, discutindo como ficar com meu dinheiro. Tudo com carimbos verificáveis. Terceiro envelope. As gravações das câmeras de segurança. Marina admitindo que Ricardo controlava nosso dinheiro, confessando os desvios, ameaçando me fazer pagar caro. Mas o golpe final foi o 4º envelope. O laudo pericial sobre os documentos falsificados. Prova técnica irrefutável de que Marina e Ricardo tinham cometido crime de falsificação. O advogado dela pediu para conversar com a cliente. Marina começou a chorar, agora lágrimas verdadeiras. Ricardo, que estava na plateia como testemunha, tentou sair discretamente, mas meu advogado já tinha acionado a polícia. Ricardo foi detido na porta do tribunal. Falsificação de documento é crime, e ele era coautor. Marina entrou em desespero total. O juiz foi claro em sua decisão.
Marina não só perdeu direito a qualquer partilha, como teria que devolver os 2 milhões desviados. Além disso, responderia criminalmente pela falsificação. Marina saiu do tribunal destruída. Perdeu tudo. A casa, o direito à pensão, a reputação. Ricardo foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. Ela pegou prestação de serviços comunitários. 2 semanas depois do julgamento, recebi uma carta dela. Pedia perdão, dizia que Ricardo tinha manipulado ela, que estava arrependida, que ainda me amava e queria uma segunda chance. Junto com a carta, um cheque de 50 mil reais. Parte do dinheiro que ela tinha guardado. Prometia devolver tudo, aos poucos, trabalhando honestamente. Pedia para conversarmos. Sabe o que mais doeu? Não foi a traição, não foi o dinheiro roubado. Foi perceber que mesmo depois de tudo, uma parte de mim ainda sentia pena dela. Mas eu tinha aprendido a lição. Respondi através do advogado. Ela tinha 2 anos para devolver tudo, com correção monetária. Qualquer atraso voltaria para a justiça. Sem negociação. Hoje, 1 ano depois do julgamento, já recuperei metade do dinheiro. Marina trabalha em 2 empregos para pagar a dívida. A empresa cresceu. Vale 45 milhões agora. Conheci alguém especial, alguém que me valoriza de verdade. Mas guardo aqueles envelopes do tribunal. Para lembrar que às vezes a justiça demora, mas chega. E que confiança, uma vez quebrada, não tem conserto.